Boa noite, amados. Boa noite, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui em mais uma Libertar Live. São 19 horas neste momento. Vamos dar início. Eu vou esperar que mais pessoas entrem para que possamos estar dando início à segunda parábola da nossa série Parábolas, né? Nós tivemos aí a semana passada a primeira, falando sobre a parábola do semeador, e hoje nós vamos falar da parábola do trigo e do joio, ok? Enquanto você vai entrando, vai aí se preparando, deixa eu falar um pouquinho da Comunidade Evangélica Libertar, igreja que nasceu no coração de Deus há muitos anos atrás, mas que se tornou realidade em abril de 2024, comigo à frente, pastor Ronaldo Fernandes e pastora Andréa Fernandes. E tem sido um privilégio, tem sido uma alegria estar à frente desse trabalho, direcionado pelo Espírito Santo, vendo o Senhor operando, grandes coisas acontecendo, a promessa dele se cumprindo, né? Eu digo que nasceu no coração de Deus há muitos anos atrás, porque Deus já havia dito ao meu coração há quase 10 anos atrás que ia chegar o tempo, ia chegar o momento de assumir um novo rebanho. E chegou. E estamos à frente desse trabalho, eu e minha esposa, com esse pensamento, com essa visão. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós não acreditamos em nenhuma invencionice, nós não acreditamos em nenhuma heresia, nós acreditamos somente no poder da palavra. E ela tem poder para mudar a tua história, mudar a tua vida. Então eu convido você a participar de uma de nossas reuniões, toda quarta e sexta e domingo. Quarta às 19h30, sexta às 19h30 e domingo 8 horas da manhã, o culto da família. Quarta, culto de Pentecostes, o encontro com Deus. Na sexta-feira, a nossa reunião, o poder de Deus, culto de libertação e cura. E no domingo, o culto da família, 8 horas da manhã, você é o nosso convidado. Jesus já está lá te esperando de braços abertos, e eu, juntamente com a pastora André e todo o corpo de obreiros, estamos ali também para abençoar a tua vida. Muitas pessoas já entrando. Flávio, seja bem-vindo, Flávio, Helenice, seja bem-vindo, irmã Rita, glória a Deus. Nós temos aqui também a Fernanda Araújo, é a Angélica, né? Amém. Muitas pessoas já chegando aí na nossa Libertar Live. Bom, hoje, como eu já disse, nós vamos daqui a pouco falar sobre a parábola do trigo e do joio, segunda parábola da nossa série Parábolas. Lembrando, irmãos, nos ajude a manter as portas abertas, pregando o Evangelho. Não é fácil, não é barato, né? Tudo é muito bem pago, conta de luz, conta de água, conta de internet, né? E tantas outras coisas que precisamos fazer frente, além de ajudar o próximo, né? Ajudar os que mais necessitam. Então nós temos aqui o QR Code, aqui em cima, você pode fazer a sua doação de qualquer valor, e você também pode fazer a sua doação através do Pix. Pastor André já está colocando aí a nossa chave Pix. Nos ajude. Eu estou em oração contínua por todos vocês que nos ajudarem a permanecer pregando o Evangelho da salvação, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar também, aqui a pastora pôs o endereço aqui, e eu não falei do endereço, né? Nós estamos na Estrada Itapecerica Campo Limpo, 1378, no Jardim Santo Emília. Estrada de Itapecerica Campo Limpo, 1378, Jardim Santo Emília, no Embu das Artes. Lembrando também que assim que terminar essa live, ela vai estar disponível
no nosso canal do YouTube. Então, por favor, você que ainda não é membro do canal, vai lá, dê um seu like. Eu vi que muitos são aqueles que até assistem as lives, mas esquecem de dar o like. Então, dê o seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações, e sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado e vai estar ali também participando da nossa comunidade, ok? Então, já está dado o nosso recado. Entra lá no canal oficial da nossa igreja, no YouTube, e seja um membro, se inscreva no nosso canal, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Bom, vamos começar então? Vamos lá, a explicação de hoje da parábola, a segunda parábola. Nós começamos na semana passada a nossa série Parábolas, onde falamos sobre a primeira parábola, que é a do semeador. Hoje vamos falar da parábola do trigo e do joio. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, no verso 24. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Amém? Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Deixa eu explicar um pouquinho sobre o joio. Trigo, você bem sabe, é uma das plantas, uma das ervas, uma das plantas, né? É um dos grãos mais importantes do mundo. O trigo ele é utilizado de várias formas, de várias maneiras. Ele faz parte da dieta de basicamente todos os países, né? Todo país usa aí o trigo de alguma forma. A farinha de trigo é utilizada de alguma forma, seja em pão, seja na própria farinha. Ela está sempre presente nas mais diversas dietas do mundo. Trigo é um grão extremamente importante. E aqui a parábola fala sobre o trigo e o joio. Qual é a grande diferença do trigo para o joio? O joio não produz grão, não produz fruto, mas ele tem a mesma aparência do trigo. Você consegue entender isso? Se você pegar o trigo e o joio, você dificilmente vai ter, você vai conseguir diferenciar um do outro, a não ser que quando você macera, sabe o que é macerar? Você pegar o trigo e fazer assim com as mãos, ó. Quando você macera o trigo, que você olha nas suas mãos, estão os grãos, ou seja, sob pressão, sob fricção, o trigo dá fruto. O joio é o contrário. O joio ele não tem fruto por si só, e sobre qualquer pressão ele se desfaz. Consegue compreender? O trigo tem fruto, o joio se desfaz. Então a Bíblia diz que o semeador veio, o homem veio e semeou boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, uma vez que os dois são extremamente iguais. Seja bem-vindo, irmã Helenice. Glória a Deus. Os dois são exatamente iguais, tanto o trigo como o joio. Seja bem-vinda, Dejanira. Irmã Maria também está conosco, Dona Guni. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Até um tempo atrás, nós tínhamos alguma facilidade para discernir
o trigo do joio. Porque o trigo, ele era macerado, ele era provado e constantemente ele dava fruto. Será que você entende já o que eu estou falando? Mais à frente, nós vamos ter a explicação dessa parábola. Mas eu quero já começar te explicando, eu quero já te mostrar. Quero que você compreenda desde esse primeiro momento o que Jesus estava querendo dizer em sua parábola, nessa parábola. Lembrando, irmãos, que Jesus se utilizava, vou sempre estar lembrando isso, Jesus se utilizava de parábolas para que somente aquele que realmente gostaria, ou somente aquele que quer aprender, que quer entender as coisas de Deus, ele possa ser tocado pela parábola, ele possa discernir. Parábola você só consegue discernir e entender ela quando você vem com o coração aberto para isso. Jesus falava em parábolas porque muitos iam até Jesus, mas não com o objetivo, não com o intuito de aprender, mas apenas criticar. Ok? Então, se você está aqui nesta noite, venha com o coração aberto e pronto para aprender, que a parábola ela vai se revelar de extrema utilidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então veja, tanto o trigo quanto o joio cresceram juntos. Ok? Como eu disse, o trigo é todo aquele que recebe a palavra de bom grado, todo aquele que tem a vontade, o desejo de andar nos caminhos do Senhor. Ele não só recebe a palavra, como ele dá fruto. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Sabe como é feita a coleta do trigo? Batendo. Interessante isso, né? Para ele soltar os grãos, ele precisa ser batido. O agricultor colhe todos os feixes, todas as ervas do trigo, vai até uma penha, um lugar mais alto onde tem bastante vento, e ali ele começa a bater os molhos daquelas ervas, e o vento passa, porque o vento tem que passar. Amém? O vento vem, mas ele passa. O vento vem, leva as cascas e só fica o fruto. Aleluia, Deus. Porque o que sobrevive é o fruto. Glória a Deus. Vem o dia mau, vem o vento, vem as lutas, mas o que fica é o fruto. Se você estiver entendendo, você já está dando glória a Deus. Você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Você está apanhando ultimamente? Pastor, acho que eu estou nesse momento da coleta aí, que eu estou apanhando. Mas se você é de Deus, você tem fruto. Aleluia, Deus. E esse vento vai passar. Eu creio, Deus. Essa luta vai passar e o que vai sobrar é os frutos. Você vai ter frutos para contar, você vai ter história, você vai ter experiência, você vai ter aprendizado e você vai estar cheio de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Como eu disse no início aqui da nossa mensagem, da nossa explanação, o joio ele é muito parecido com o trigo, porém ele não tem fruto, ou seja, quando ele é batido, quando ele é macerado, ele não dá nada, ele se desfaz. E sabe o que é mais interessante? Quando o trigo está maduro, isso é forte, pastor. Quando o trigo está maduro, pronto para coleta, ele é fácil de ser colhido. Ele é flexível. Você consegue tirar ele fácil da terra. Mas o joio, não. O joio, além de não ter fruto, ele é seco. Ele é duro. Ele resiste. É mais fácil ele quebrar do que você conseguir colher ele. E tem gente assim, né? Nós sabemos que tem pessoas assim, de dura cerviz, que não se dobra, que não se
adapta, que tudo é motivo de ignorância. E geralmente essas pessoas sofrem por demais. Já o trigo é flexível. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Será que não está na hora de você ser mais flexível? Mais fácil de se lidar? Aleluia, Deus. Porque se você é como o trigo, as pessoas precisam ter facilidade de se aproximar de você, de te conhecer, de entender. As pessoas têm que ter alegria de estar perto de você, porque você é maleável, você é flexível. Você é uma pessoa que consegue se adaptar às mais severas situações, às mais diferentes questões. Você é uma pessoa que consegue se adaptar. Seja bem-vinda, irmã Cleusa, pastora Cleusa. Keila, seja bem-vinda, Keila. Nossa, Keila, você está chegando só agora? A gente chegou faz tanto tempo. Só para provocar, Keila, só para provocar, não fica brava não. Irmã Rita, glória a Deus. Então perceba, amados, como trigo, como servos do Senhor, eu preciso ter uma personalidade mais flexível, para que eu possa viver nessa terra, para que eu possa ter facilidade de mostrar que o Deus que eu sirvo, Ele me ajuda a compreender, a entender as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Você consegue entender isso? O verdadeiro adorador, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele se adapta à situação e Deus dá a direção, Deus dá a estratégia para vencer as mais diferentes lutas. Aleluia, Deus. Quem não tem Deus no coração é como o joio, que é plantado por Satanás. Ih, meu Deus do céu. Como é que é, pastor? Cuidado, irmãos. Você nasceu de novo, você é trigo, você não é joio. Glória a Deus. Porque se eu sou uma pessoa dura, rígida, que não aceito nada, eu não permito que as coisas sejam diferentes daquilo que eu acho, do que eu penso, eu não me adapto. Seja bem-vindo, pastor Alexandre Lapini. Me sinto honrado. Eu sou uma pessoa que não consigo, compreender e entender o outro lado daquele que está conversando comigo, daquele que está próximo a mim. Então eu estou agindo de uma forma intransigente, ignorante, e olha que risco, olha que situação. Eu posso estar sendo um instrumento de Satanás. Ao invés de eu atrair pessoas para o reino de Deus, eu estou espalhando. É verdade, Deus. Então, peraí. Como o trigo, eu preciso aprender a ser flexível. Como o trigo, eu preciso aprender a lidar com as pessoas. Como o trigo, eu preciso dar resultado. Eu preciso dar frutos. Diante das mais diferentes situações, como o trigo que é batido, diante do momento em que eu estou ali sendo provado, eu continuo dando frutos. Porque eu sou trigo. Coloca aqui nos comentários, eu sou trigo. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar a nossa leitura? E quando a erva cresceu, versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar,
mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluia. Perceba que a parábola ela ensina a conviver com as pessoas. E entenda, irmãos, que quando a Bíblia nos mostra tal coisa, é para que você compreenda que muitas vezes você vai ver alguém do seu lado errando, pecando, falhando, sendo instrumento do diabo e crescendo com você. Essa maneira não é possível. Eu me mato para fazer tudo certinho, para, sabe? E às vezes eu não sei se o pastor Alexandre ainda está aqui comigo, mas eu, pastor Alexandre, pastor Ranieri, nós temos as nossas conversas, e entre brincadeiras e até momentos mais sérios, nós vemos coisas assim absurdas que acontecem ao nosso redor. E a pergunta que todos nós nos fazemos: como é que tem pessoas que seguem essas outras? Como é que tem gente que vê o trigo e vê o joio e acaba escolhendo o joio? Porque se confundem. Aí você pode dizer, pastor, mas não é tão difícil de entender, porque os dois se parecem. Os dois são similares. Sim, mas no momento da pressão, no momento em que houver a cobrança, nós vemos quem é quem. O pastor Alexandre que está aqui é um grande exemplo disso. No momento de maior pressão da vida dele, ele não só tem dado fruto, e esse fruto tem permanecido. Está lá a igreja dele. Pastor Ranieri, mesma coisa. Eu, pastor Ronaldo, nós tivemos momentos de grande pressão, e no momento maior de pressão, sabe o que aconteceu? Nós demos frutos. E aí você vê algumas coisas na internet, e a pessoa debaixo de pressão, ela não está dando fruto, é um fruto falso. E aí vem a indignação, né? Como muitas vezes eu e o pastor e alguns amigos nossos, a gente fica indignado quando vê algumas coisas. Mas aí vem essa palavra que nós acabamos de ler aqui. Vai chegar o dia da ceifa. O grande dia do Senhor está chegando. O grande dia do Senhor está chegando. Aleluia, Deus. Pode ser que eu, ou o pastor, pode ser que qualquer um de nós que aqui estamos nessa live, pode ser que o Senhor nos chame a estar com Ele, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Pode ser que a qualquer momento nós sejamos retirados dessa terra. E glória a Deus por isso. Não temos nenhum tipo de medo dessa questão. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele é justo. Aleluia, Deus. O Senhor é o justo juiz. Você pode ter certeza que a justiça dele prevalecerá. Por mais que haja essa similaridade entre o joio e o trigo, não dá para esconder de Deus, não. Deus consegue diferenciar o joio e o trigo. A gente, às vezes não, né? Está aí a resposta da nossa perplexidade diante das loucuras que a gente vê aí. Infelizmente, nem todos conseguem diferenciar, ter o espírito de discernimento. Obrigado, pastor. Nem todos conseguem ter o espírito de discernimento para diferenciar o joio e o trigo. Mas há um Deus nos céus que está vendo tudo. Eu creio, meu Deus. E no tempo certo, aleluia, você que está me ouvindo, você que está me vendo, Deus vai te honrar. Deus vai te prosperar abundantemente. Creio, aleluia.
Deus vai mudar a tua sorte, vai mudar a tua história. No tempo certo, a mão de Deus vai agir a teu favor. Não tema. Não fique tão entristecido ao ver o joio crescendo. Os filhos vieram, né? Os filhos do pai de família perguntaram: o senhor não quer que a gente arranque? Né? O senhor não quer que a gente arranque esse joio? Talvez, e o pastor Alexandre há de concordar comigo, por muitas vezes alguém chega na gente, chega em mim, chega no pastor: ô pastor, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha lá fulano, olha essa situação. E aí nós damos aquela respirada, né? Calma. Você viu, eu estou vendo e Deus está vendo. Calma. Se nós agíssemos pela emoção, se agíssemos pela, como eu posso dizer, a palavra agora eu não consigo aqui definir, mas se fôssemos agir conforme a situação que se apresenta, muitas vezes você acaba, como diz a palavra, atingindo não só um, mas vários. Você arranca o joio e junto vai um monte. Eu já vivi isso. Já passei por uma situação como essa. Estava à frente de uma igreja e, por falta de experiência, essa que é a verdade, ainda que não acho que tenha feito naquele momento algo que daria para fazer algo diferente, até por não ter experiência pastoral, eu ranquei um joio e junto foi uns 20 trigo. Passamos por uma situação complicada, difícil, naquela época, e aos poucos, conforme o Espírito Santo foi me direcionando, o Espírito Santo foi me ensinando, foi me apaziguando, o trigo foi crescendo novamente. E a igreja foi uma bênção, a igreja ficou uma bênção. Mas eu entendi com o passar do tempo, nós entendemos. Aí, do que eu estou falando aqui, lá se vai 16 anos. Se não aprender também, né? Pelo amor de Deus. E eu entendi que muitas vezes você precisa deixar o trigo crescer. Você precisa deixar o joio crescer no meio do trigo. Porque no tempo certo, pode ter certeza, que ele vai responder ao Senhor. No tempo certo, há a colheita e há a manifestação do poder de Deus. Tenha certeza disso. O nome do Senhor não se deixa escarnecer. E aí você percebe que Deus, ele nunca desampara. O Senhor, ele está atento a tudo. Você consegue entender o que eu estou te falando? Ele está atento ao que está acontecendo. Não passa despercebido do Senhor. Pode passar despercebido do pastor? Pode. A gente tem tanta coisa na cabeça, irmãos. Tanta coisa. Às vezes alguém pode dizer assim: ah, mas o pastor não tem um trabalho secular. Eu já falei isso no altar da igreja. 24 horas por dia. E o pastor Alexandre, não sei se ele ainda está aqui comigo, mas a pastora Cleusa também está aqui. 24 horas por dia nós estamos pensando na obra de Deus. 24 horas. Ainda que, e glória a Deus por isso, tenhamos momentos de descanso, e glória a Deus por isso, eu tenho certeza, eu posso até perguntar aqui para o pastor Alexandre, até no dia de descanso, eu tenho certeza que no momento de descanso, tem momento que ele se pega pensando na obra, pensando na igreja, pensando em coisas que Deus está nos dando, direção, visão. Então, acredite, meu amado, um pastor, diferente das demais pessoas que entram em um determinado horário e saem no outro,
E existe até uma máxima para quem trabalha na empresa, né? Para quem trabalha em empresa, você não pode trazer o trabalho para casa. Não é assim que as pessoas dizem? Não traga o trabalho para casa, senão você vai sofrer. Nós não temos essa escolha. O pastor não tem essa escolha. Nós pensamos 24 horas por dia na obra de Deus. Eu vou aqui dar um exemplo e já voltamos para continuar com a explicação da parábola. Eu me lembro que antes mesmo de assumir uma igreja, como eu tinha acabado de ser consagrado a pastor, eu estava na minha lua de mel. Olha só, mas eu já tinha sido consagrado. E eu na praia, de bermuda, estou sentado lá debaixo do guarda-sol. Passa um sorveteiro, parou bem na minha frente, olhou para mim e falou assim: "A paz do Senhor, pastor." Eu falei: "Oxi, como é que me achou aqui?" Nunca vi o cara na minha vida. Nunca vi. E ainda olhou nos meus olhos e disse: "Tua caminhada é longa. Deus vai te usar muito nessa terra. Deus abençoe." E foi embora. Você consegue entender isso? Trigo é conhecido, meu amado, por aqueles que são de Deus. Amém? Glória a Deus. O joio pode até tentar se parecer, o joio pode até ter uma lembrança, né? Parece que ele é igual, mas na hora do aperto, o joio não dá fruto. O joio não serve para nada, a não ser para ser lançado ao fogo. Então você que está me ouvindo agora, você que está vendo essa live, assistindo conosco, Deus te chamou para ser trigo. Glória a Deus. Para dar fruto onde você estiver. Na igreja, dê fruto. Mostre que você é de Deus. Você está no trabalho, dê fruto. Se você congrega aí em alguma igreja, abençoe a obra e abençoe com alegria, dê fruto. Se apresente com alguém que está interessado em ver a obra de Deus crescendo, dando certo. Porque o dia da colheita está chegando. Glória a E Deus. nós temos que continuar semeando. Você é trigo, você é semente para gerar sementes. Nós temos esta grande chamada. Nós temos essa grande missão de mostrar a esse mundo que ainda tem muita coisa a ser dita, a ser falada, ainda tem muitos povos a serem alcançados. As profecias estão acontecendo, sim. A Bíblia tem se confirmado a cada dia, sim. A cada minuto estamos perto da volta de Cristo Jesus, sim. Até lá, vamos trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar. Não fica olhando para o joio, não. O joio, ele parece que vai incomodar, ele está ali junto. Tem muita gente que vai chegar para você querendo que arranque o joio. Deixa ele lá. Deixa ele lá, porque o próprio Deus arranca o joio. E você vai dar muito fruto em nome de Jesus. Deixa eu continuar aqui a leitura. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos. Eu li o 28. Eu li 28. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E aqui, se você pular alguns versículos, irmãos,
Porque a semana que vem nós vamos falar da parábola do grão de mostarda e o fermento. Semana que vem nós vamos falar da parábola do grão de mostarda e do fermento. Aí no verso 36, Jesus vai dar a explicação desta parábola do joio. Vamos lá? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Olha só. Essa parábola na noite de hoje, irmãos, nos traz a reflexão da urgência, né? Da velocidade que nós precisamos ter no que diz respeito a pôr a nossa vida no altar, a nos tornarmos verdadeiros adoradores, a não nos incomodarmos tanto com o joio. Eu tenho um amigo, que eu já falei aqui dele algumas vezes, o pastor Ednei Moreira, e nós sempre víamos isso. Muitas eram as pessoas que se aproximavam de nós para falar de outros que estavam errando, que estavam pecando, que estavam fazendo coisas erradas. Mas aí eu ia ver essa pessoa e essa pessoa também não estava cuidando, também não estava se esforçando para que no grande dia ela seja colhida e ajuntada no celeiro. Ao invés de você se incomodar tanto com pessoas que estão errando, que estão falhando, porque muitas vezes alguém vai comentar alguma coisa com você e você diz: mas você também está fazendo. Não liga para isso não. Você é trigo. E se você é trigo, você precisa dar fruto. Aleluia, Deus. Se estão batendo em você, é para você dar fruto mesmo, como um bom trigo. Concorda comigo? Nós temos que gerar frutos. Nós temos que estar pronto para sermos guardados no reino de Deus, no grande dia do Senhor. E aqui a última parte do verso, inclusive, fala sobre aqueles que traz o escândalo. Porque o joio, ele sendo ali cultivado junto, se ele for arrancado no meio do seu crescimento, ele vai trazer escândalo e vai levar o trigo junto, que é justo que o Senhor não quer. E quantos não são aqueles que deixam de congregar, deixam de ir para a igreja, deixam de adorar, deixam de ter a sua vida na presença do Senhor por causa de outros que trouxeram escândalo à obra de Deus. Por isso que eu estou falando para você aqui nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus. Para de olhar para o joio. Para de olhar para pessoas que são maus exemplos. Verdade, Deus. E foca em Cristo. Foca no Senhor. Que Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar a crescer e dar frutos em nome de Jesus. Aleluia, e estarmos prontos, preparados para o grande dia do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Esse é o final da nossa live desta noite. Eu renovo o meu pedido. Faça uma doação ainda hoje. Use o QR Code que está aqui nessa tela. Use o Pix que vai estar tanto no YouTube quanto aqui nos comentários.
de qualquer valor, irmãos. Nos ajude a manter as portas abertas. Em nome de Jesus, não é fácil, mas eu sei que Deus é aquele que vai tocar no teu coração para que você abençoe esta obra. Amém? Amém, Jesus. Eu posso orar por você? Santíssimo Deus e maravilhoso Pai, eu quero neste momento interceder por cada uma dessas pessoas que nos acompanharam até aqui, que estiveram nessa live até este momento. Guarda, livra de todo mal, de toda investida do inimigo. Eu abençoo, eu consagro essas vidas, e aonde chegar esse vídeo, aonde chegar essa live, que muitas vidas sejam abençoadas. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, eu oro também por esse que está ofertando agora, por esse que está, Senhor, sendo tocado pelo Teu Espírito Santo para abençoar esta obra. Prospera abundantemente na vida do Teu servo, não deixa faltar nada. Em nome de Jesus, eu ligo na terra para que seja ligado nos céus. Amém, Jesus, e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Quinta-feira que vem, a parábola do grão de mostarda e do fermento. Eu te espero. E eu espero você também nesta sexta, na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, Jardim Santo Emílio, Embu das Artes. Amém? Domingo, 8 horas da manhã, estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, Jardim Santo Emílio, Embu das Artes. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos e até a próxima quinta-feira.